Pessoal, final de ano chegando e os clássicos de Natal estão aparecendo, né? Tá chegando a época de você gastar um pouquinho mais com panetone. Daqui a pouco o Roberto Carlos faz o tradicional especial dele. E sim, vai ter vídeo dos melhores investimentos, o que a gente espera para o mercado em 2024. Então hoje, o que eu quero passar para vocês é o que eu espero que seja a boa escolha para sua carteira de fundos imobiliários em 2024. Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários aqui na Speech. E vem comigo para você fazer uma boa alocação em fundos imobiliários no ano que em breve estará começando. Vamos lá, pessoal, vamos começando com o nosso vídeo sobre fundos imobiliários para 2024. 2023, um ano bem positivo no mercado de FIIs, uma recuperação genuína depois de anos mais difíceis, especialmente ali 20, 21 e também 2022. Primeiro trimestre ali foi mais complicado ainda em 2023, mas dali para frente a gente observou uma recuperação muito boa dos preços das cotas dos fundos imobiliários, especialmente fundos de tijolos e fundos de fundos. Esses brilharam com certeza ao longo de 2023. Todos, obviamente que não, mas aqueles que certamente possuem ótimos portfólios, níveis de alavancagem mais baixo ou até menores incertezas em relação à continuidade de locatários naqueles imóveis, estes se deram bem. Mas e para 2024? O que nós esperamos? Particularmente, para o mercado de fundos imobiliários, eu vejo que se avizinha um ano positivo. Nós estamos em processo de redução de taxa de juros, taxa Selic. Estamos gravando este vídeo, que dia? Dia 7 de dezembro, dia da gravação. Até esta data, o que o mercado está esperando para esse ciclo de corte de juros é que a Selic fique ali entre 9% e 9,5%. Pode ser que esse número melhore ainda para adiante, mas a expectativa de mercado hoje é essa. Isso, com certeza, destravaria valor nas cotas dos fundos imobiliários. Mais uma vez, especialmente em fundos de papel e fundos de fundos. Mas, por óbvio, existem aí algumas condições específicas para cada setor em que eu entendo que aqueles setores vão brilhar, vão se destacar. Necessariamente podem ser primeiro e segundo lugar quando a gente chegar lá no final de 2024? Não necessariamente, a gente ainda não desenvolveu o dom da premonição. Mas eu vou mostrar para vocês elementos técnicos que me fazem crer que dois segmentos tendem a brilhar em 2024. E aí no final de 2024 a gente volta aqui e vê se esse vídeo envelheceu bem ou envelheceu mal. Vamos nessa! Primeiro FIIs para 2024. Que a gente vai escolher. Eu vou citar dois grupos, tá bom? E vou explicar por que esses dois grupos, na minha concepção, vão se destacar ano que vem. Primeiro, FIIs de papel, indexador IPCA. Veja que eu não escrevi indexador inflação. Ricardo, por que você não acha que ter um indexador IGPM seria bom? Olha, eu entendo que pode sim trazer benefício, mas o IGPM ele é muito mais volátil. Então eu prefiro tirar esta volatilidade do indexador ao escolher o IPCA, porque ele apresenta menor volatilidade. Até porque a oferta de CRIs no mercado, especialmente de melhor risco de crédito, ela é maior para o indexador IPCA em relação ao indexador IGPM. E como eu prefiro carteiras com melhor risco de crédito, então fica mais fácil encontrar portfólios ali onde a presença do IPCA é dominante. Pois bem, por que é que eu espero que 2024 seja um ano positivo para fundos de papel indexados ao IPCA? Porque justamente esse, Ricardo, se é essa turma que está pagando dividendo miúdo e as cotas sofreram num passado super recente, né? Olhando aí especialmente últimos 6 meses. Justamente por isso. O que nós tivemos de maio até outubro de 23? IPCA médio 2% ao ano. Se você pegar o IPCA mês a mês, de maio até outubro, e anualizar e tirar a média destes números, você vai ver que o IPCA médio neste período de 6 meses, os últimos 6 meses, foi de 2% ao ano. Isto não tem cara de inflação brasileira, por óbvio.
Só que este IPCA veio se refletindo nos últimos dividendos. Os últimos dividendos beberam deste IPCA mais baixo. Por isso que os dividendos desses fundos caíram. Lembrando que há sempre uma defasagem ali de 2 a 3 meses entre o dado do IPCA e a materialização do dividendo. Tudo isso para te dizer que, poxa, até os dividendos de dezembro, a gente ainda vai ver repercussão deste cenário mais duro para o dividendo do fundo imobiliário de CRI IPCA, que este índice de inflação mais baixo acabou desenhando. Eu não tomo decisão de investimento olhando simplesmente para o meu retrovisor, para o passado. Observar esses dados é extremamente importante. Só que a gente tem que tentar observar o que se avizinha. Não é prever o futuro, é observar o que há de possibilidades factíveis para que este IPCA reflita um dividendo melhor? Ou será que vai ser mais fácil a gente ver este IPCA manter-se nesse patamar ou até cair mais? E aí os dividendos dos fundos de papel iriam mais para baixo. Bem, vamos lá. Quando a gente olha as expectativas de inflação para adiante, expectativas essas fornecidas pelo mercado, pelos economistas das grandes corretoras, dos grandes bancos, a gente observa uma expectativa de IPCA para além desses 2% ao ano. O próprio final de ano já mostra uma expectativa subindo em relação a esse número, porque a gente tem uma sazonalidade ali típica de final de ano com um pouquinho mais de inflação. E isso vai ganhando um pouquinho mais de força ali no começo de 2024. Logo, para 24, a gente espera o quê? Um IPCA médio maior do que 2% ao ano. A gente espera que esse IPCA médio fique ali próximo de 4%, por exemplo. Poxa, é mais dividendo que este fundo vai distribuir. E se este fundo distribuir mais dividendo, o que a gente espera que aconteça com a precificação da cota no mercado secundário? A gente sabe que o mercado de fundos imobiliários é um mercado muito reativo ao dividendo distribuído. Por que as cotas destes fundos sofreram? Sofreram porque os fundos começaram a pagar menos. Eles não começaram a pagar menos porque são fundos ruins. E aqui eu estou focado no grupo que tem melhor risco de crédito. Estou falando dos fundos high grade e middle risk, né? O risco de crédito de maior qualidade e o risco intermediário. Eu não estou comentando a turma high yield, onde o pessoal toma mais risco esperando resultados melhores. Essas carteiras a gente praticamente não viu, sem evento de crédito, ou seja, sem inadimplência. Então você pega aí os fundos que têm essa característica, o gestor até coloca no relatório, ó, a carteira está toda adimplente, não tivemos evento de inadimplência. Por que o dividendo foi menor? Porque ele flutua ao sabor da inflação. A inflação caiu, o rendimento será menor. Para o ano que vem a gente espera um pouquinho mais, né? Indo para essa faixa aqui, dividendo sobe. O mercado vai reagir de forma positiva. O mercado vai topar pagar mais nessa cota, por quê? Porque ele quer receber esse dividendo um pouco melhor. Então, para os fundos de papel, fundos de CRI, especialmente indexados ao IPCA, eu espero crescimento de renda quando eu comparo com os últimos 6 meses, esse período aqui mais ponta curta, que machucou tanto ali o preço das cotas, e espero recuperação do preço dessas cotas. Por quê? Porque o pessoal vai estar mais animado a pagar um pouco mais, porque o fundo está gerando mais dividendos. Quando eu observo estes fundos, eles estão com preço de mercado, PM, preço de mercado, menor do que valor patrimonial. Eu já coloquei vídeo aqui no canal explicando um pouquinho mais sobre essa dinâmica de preço patrimonial em cima de fundo de papel. E a gente sabe que para fundo de papel, especialmente high grade e middle risk, o VP é um bom indicativo de preço justo. Não é o único, mas é um bom indicativo de preço justo. E lembre-se que o VP, ele mostra um preço justo passado, porque ele está olhando a carteira anterior, as condições de mercado anteriores, não necessariamente hoje. Mas ele é um bom indicativo de preço justo. Então, quando eu olho estes fundos de melhor qualidade de risco de crédito, negociando abaixo daquilo que é um bom indicativo para valor justo em fundos de papel, eu entendo que a gente tem um potencial de upside aí de valorização de cota. Então, eu estou combinando um carrego de renda melhor no ano que vem e um potencial de valorização de cota. As duas melhores faces deste mundo, renda, valorização. Então, para mim, 2024 reserva um bom período para fundos de papel indexados ao IPCA. Mais uma vez, respeitando bons riscos de crédito.
os high grades e também uma parcelinha ali de middle risk para dar aquela pimentada no seu prato, certo? Pois bem, mas só fundo de papel, Ricardo, porque você abriu o vídeo dizendo que queda de taxa de juros é legal para fundo de tijolo e fundo de fundos. E logo de cara você me fala de fundo de papel. Primeiro, para te mostrar que não é porque a taxa de juros está caindo que você tem que concentrar toda a tua carteira em fundo de tijolo e FOF. Há ótimas alternativas em fundos de papel, mas sim teremos boas oportunidades nos tijolos e nos FOFs. E para trazer um segundo segmento que eu entendo que tem valor a ser destravado, vive um bom momento, vamos falar deles. Os FIIs de Shopping Center. Exatamente, justo em dezembro, né? Tem aquela famosa saga natalina no Shopping Center para os presentes de Natal. Pois é, mais um motivo para você, investidor, investidora de fundos imobiliários, se animar com o segmento de Shopping Center. Vamos fazer aquela retrospectiva, uma retrospectiva só não 2023, uma retrospectiva um pouco mais longa. Fundos de Shopping Centers foram praticamente abandonados durante a pandemia. Lembre-se, alguns fundos cessaram distribuição em momentos mais agudos de maior incerteza durante a pandemia. Distribuição zero, dividendo zero. O pior dos mundos na cabeça do investidor, da investidora de fundos imobiliários. Muitas foram as matérias, as lives, as publicações questionando o futuro da indústria de shopping center, porque estava todo mundo comprando online naquele momento. Não obstante, a gente viu o quê? Logística indo muito bem, as empresas de e-commerce tomando área logística, enquanto isso shoppings ali sofrendo. A pandemia foi ganhando contornos mais amenos, veio vacinação, circulação voltou a se normalizar, shoppings voltaram a operar primeiro de forma parcial, depois em sua plenitude. E o que observamos desde então? Trimestre após trimestre, os shopping centers recuperando, não só em relação ao patamar anterior, mas principalmente superando as expectativas orçamentárias do seu time de gestão. Shopping Center tem lá um time de gestão que não é o time de gestão do fundo imobiliário, é o time de gestão do empreendimento, que toca o dia a dia do empreendimento. Então tem a administradora do Shopping Center, tem lá o superintendente, profissional de marketing, de operações, enfim, financeiro, comercial, que toca o dia a dia do Shopping Center. Esse pessoal, ele sempre, quando chega no final do ano, faz um orçamento para o ano vindouro, para o ano seguinte. E o que nós estamos vendo desde a reabertura e normalização do fluxo nos shopping centers é que mês após mês, trimestre após trimestre, os números que os shoppings, na média geral de mercado, tá, gente, estão materializando são melhores do que aqueles que estavam orçados. E orçados justamente por quem mais conhece o shopping center, que é quem administra o empreendimento. Não tem ninguém que conheça mais aquele shopping center do que o time da administradora que passa o dia, a semana, o mês ali dentro. Então, não é o gestor do fundo imobiliário quem mais conhece aquele shopping center. Não é você, cliente, que visita o shopping center de final de semana, que mais conhece aquele shopping center. Quem mais conhece o shopping center é esse time. E esse time fez orçamento e foi surpreendido positivamente. E não foi surpreendido positivamente uma vez. Está sendo surpreendido positivamente mês após mês, trimestre após trimestre. Isso está consolidado em todos os shopping centers do mercado, Ricardo? É óbvio que não. Eu seria leviano se eu te falasse isso. É óbvio que não. Existe sim shopping center que ainda atravessa dificuldade. Existe shopping center que já estava em dificuldade antes da pandemia. Sobreviveu pela pandemia porque shopping center é um bicho tinhoso para cair. Mas ele continua em dificuldade hoje. Agora, a maior parte da indústria, esta vive um ótimo momento. Os números vêm surpreendendo positivamente. E aí o que a gente espera para o ano seguinte? Poxa, destravamento de ainda maior valor nessa indústria. Eu não estou com taxa de juros caindo? Taxa de juros caindo significa maior atividade econômica. A gente vai ter mais consumo. Taxa de juros cai, você ativa consumo. Você ativa consumo por quê? Porque você deixa o crédito mais barato, porque diversos projetos que não paravam em pé com juro elevado começam a parar em pé, a roda da economia começa a girar, você vê as empresas contratando mais, então você tem mais massa salarial rodando na economia, isso é bom para consumo. Mas só para trazer números, que eu gosto de trazer números para vocês, assim como a gente trouxe os dados de inflação agora no mercado
de shopping center, a gente observa aí um pool de fundos de shopping center multiativos, ou seja, que tem mais do que um shopping center na carteira, e a gente vê que o dividend yield que estes shoppings estão gerando estão oscilando ali entre 8,5% a 9,5% ao ano. Depende do fundo, tô dando nessa faixa, tá bom? Fundo de tijolo, eu sempre gosto de comparar a renda gerada versus o Tesouro IPCA. E o Tesouro IPCA que eu vou usar aqui, normalmente eu uso 2035, mas para shopping eu gosto de usar um pouquinho mais curto, porque os contratos de shopping center a gente não vai ver na indústria de shopping center, não com a facilidade que a gente vê em escritórios e principalmente em logística, contratos atípicos, contratos longos, né? Na indústria de shopping center, contratos normalmente são de 5 anos e é muito mais fácil, inclusive, ao invés de encontrar um contrato de 10 anos, é você encontrar um contrato menor do que 5 anos. O lojista quis fechar um contrato de 1 ano e às vezes o shopping topa fazer um teste com aquela loja. Então eu não uso o Tesouro IPCA 2035, que normalmente eu uso em logística e escritório. Para comparação, eu uso ou 2026 ou 2030. Como eles estão rodando com taxa parecida, se você pegar qualquer um dos dois não vai fazer muita diferença na conta. Aqui eles estão rodando mais ou menos na data que eu gravo este vídeo, 7 de dezembro, a 5,5. Então a gente está dizendo que existe um prêmio de 300 até 400, olha o nome bonito, basis points. Que isso, Ricardo? De 3% a 4% mais ou menos. Ou seja, o dividend yield gerado por estes fundos estão gerando 3 a 4% acima do título público federal referência, que aqui eu estou usando o Tesouro IPCA 2026 ou 2030. Por que que este número daqui é positivo e me deixa animado para a indústria de shopping centers em 2024? Qual é a média histórica desse número? A média histórica é ficar ali de 1% a 1,5%. Ou seja, ele está gerando um prêmio acima da média histórica. Como é que eu faço para isso daqui convergir? Qual é o cálculo do dividend yield? Renda sobre cota. Não é esse o cálculo? Se o prêmio vai cair, ele só cai por duas razões. Mantido o Tesouro IPCA paradinho ali no 5,5, tá, gente? Não vou mexer no Tesouro IPCA, ele vai ficar paradinho. Para ele ficar paradinho, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que diminuir o dividend yield. Esse dividend yield não pode mais ficar em 8,5. Se ele ficar parado aqui em 6,5, o meu dividend yield tem que ir para quanto? Para ficar nesse intervalo aqui, ó. Vamos usar o intervalo, vamos pegar o teto aqui, 1,5. 5,5, 1,5 tem que ir para quanto? Para 7. Eu tenho que derrubar o dividend yield. Para eu derrubar o dividend yield sair de 8,5 e vir para 7, ou eu derrubo a renda, ou eu valorizo a cota. Só tem esses dois caminhos. Eu, sinceramente, não espero queda de renda em fundo de shopping center. Pelo contrário, o que eu te falei agora? Poxa, a gente está derrubando taxa de juros, isso é bom para a economia, você ativa consumo, eu espero que os shoppings vendam mais. A gente está observando os shoppings entregarem métricas operacionais e financeiras, nas operacionais entram as vendas, melhores do que previsto. Não me faz sentido esperar queda na renda. Logo, este fechamento aqui, eu espero que venha de onde? Valorização de cota. E aí, aqui, a gente tem uma tese muito mais calcada em quê? Valorização. A renda vai subir? Eventualmente vai, porque os contratos de locação são corrigidos, você vem com a vacância diminuindo, o shopping fica mais animadinho de ir na próxima loja ou na próxima renovação falar, então, eu vou subir um pouquinho mais esse aluguel. Então, você pode ter incrementos de renda, mas aqui não é o carro-chefe o incremento de renda. Aqui o carro-chefe é esperar a valorização dessa cota. De quanto seria essa valorização? Ricardo, eu bati tudo no liquidificador, vai sair o que daí? Olha, eu sou muito cuidadoso com essas questões de previsão, né? Porque os números são bonitos, né? Corretora tal agora colocou alvo do Ibovespa para o final de 2024 em 155 mil pontos, a outra 140 mil pontos. Dólar vai chegar no final do ano que vem em tantos reais. É um prato cheio para você passar vergonha, né? Então eu tomo muito cuidado com a minha imagem, eu não gosto de passar vergonha. Mas eu também não vou te deixar na mão aí de expectativa. Matematicamente, quando você faz essa conta, você vê espaço para estas cotas se valorizarem algo entre 18% até 30% no horizonte de 12 a 18 meses. Então, nesse horizonte de 1 ano a 1 ano e meio, uma valorização que vai ser aí de 18% até 30%, a depender do portfólio do fundo, a depender da velocidade de queda de taxa de juros, né? Porque isso pode animar mais o mercado, trazer mais fluxo comprador para o mercado de FIIs e os preços das cotas andarem. Então, só para te dar uma ordem de grandeza, vamos
ficar aí entre 20% e 30%, pronto? Entre 20% e 30% nesse horizonte de 1 ano e 1 ano e meio, acho verossímil. Acho que dá, mas não é promessa, tá? Então não adianta escrever. O Ricardo prometeu que o fundo de shopping vai dar 20% em um ano. Não prometi nada. Prometi nem presente de Natal pro meu filho ainda, então não prometi nada, tá? Mas ficar nesse patamar eu acho que tem uma chance muito boa disso acontecer. Voltando, quais são os dois segmentos? Fundo de papel, indexado a IPCA, fundo de shopping center. Me conta aí nos comentários, já tem fundo de papel indexado a IPCA na sua carteira? Quais? E fundo de shopping center? Já tem? Tomou calor lá na pandemia e agora tá feliz com o resultado que ele teve neste ano? Conta pra mim aí nos comentários quais você tem. E se você acha, você pode não concordar comigo e não tem problema nenhum, continuamos amigos, espero que você continue frequentando o canal, inclusive peço a sua colaboração, like no vídeo pra gente continuar produzindo esse tipo de material pra você, conte aí nos comentários que tipo de conteúdo vocês querem ver aqui no canal, clique no sininho aí para ativar as notificações e ser avisado quando postarmos mais vídeos aqui. E se você acha que não será a vedete de 2024 nos fundos imobiliários, não vai ser fundo de papel indexado a IPCA, Ricardo, também não será fundo de shopping center, na sua opinião é outro segmento? Conte para mim nos comentários qual segmento é a sua grande aposta para 2024. Aí no final do ano que vem a gente vem aqui rever o vídeo, né, ver se o vídeo envelheceu mal ou não, se você acertou, se não acertou. Mas acima de tudo, gente, eu não quero que você tenha uma carteira só com fundo imobiliário de papel e fundo de shopping center. Eu quero que você diversifique a sua carteira. Vai ter logística, vai ter esse escritório, vai ter renda urbana, vai ter fundo de fundos, tá? Vai ter sim, com certeza, mas na minha opinião, estes dois segmentos não podem faltar na sua carteira em 2024. Então já começa a comprar de agora. Bem, espero que você tenha gostado do conteúdo. Fique de olho porque a gente sempre vai postar vídeo novo aqui no canal. Até a próxima e um grande abraço.